Olá, pessoal, tudo bem? Pois bem, vamos lá com virose mesmo? Vamos com virose mesmo. Pois bem, vamos lá direto para o ponto em que ficamos na aula passada, que foram as exceções à anterioridade do exercício financeiro, que estão lá, como eu disse aos senhores, nos artigos 150, parágrafo 1º, incisos nada, imposto de importação, exportação, IPI, IOF, empréstimo compulsório, calamidade e guerra, imposto extraordinário de guerra, o artigo 196, parágrafo 6º, que traz as contribuições sociais que sempre foram de 90 dias, e artigos 155, parágrafo 4º, inciso 4ª, linha C, ICMS unifásico sobre combustíveis e artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, do combustível. Aline, eu vou precisar decorar isso tudo? Não. Você vai entender qual a razão dessas espécies tributárias serem exceções à anterioridade do exercício financeiro. No que diz respeito ao imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e IOF, é o seu nítido caráter extrafiscal. Ainda no que diz respeito ao ICMS unifásico e a de combustível, também é o caráter extrafiscal e a possibilidade que o Estado tem de intervir indiretamente, valendo-se da não neutralidade dessas espécies tributárias no meio econômico. Por exemplo, quando o Estado quer evitar que um determinado bem, seja importado, tomando espaço do mercado interno acerca desse determinado bem, o que ele vai fazer? Ele vai subir a alíquota do imposto de importação. O meio econômico é um meio muito dinâmico. As decisões precisam, uma vez tomadas, precisam ser implementadas. Não dá para esperar a crise econômica em um determinado setor da economia se agravar ao ponto de gerar quebra a algumas empresas. Então, não dá para esperar no que diz respeito a essas espécies tributárias aí, importação, exportação, IPI, IOF, bem como ICMS de combustível, que por meio deles, vocês lembram de uma crise do petróleo, há uns tempos atrás, do combustível, e o que é que a União fazia? Mexia na CID, de imediato, para a gente ter condições de abastecer o nosso carrinho, não é isso? E poder andar como ele. Pois bem, não dá para esperar. E eis a razão pela qual são exceções à anterioridade do exercício financeiro, em face do seu caráter extrafiscal. Como eu já lhes disse, as contribuições sociais, desde que o mundo é mundo, isso está lá. Dê uma olhada comigo no 195, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, que você vai ver que se trata de uma norma originária. Diz o parágrafo 6º do artigo 195 que as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o artigo 153b da Constituição Federal de 1988, do mesmo texto. Portanto, sempre foram 90 dias. E outras contribuições especiais. Percebam, o artigo 195, ele excepciona da anterioridade do exercício financeiro, lá no parágrafo 6º, apenas as contribuições sociais, que tem por fim financiar a Seguridade Social. Salário educação é uma contribuição social, mas não tem por finalidade financiar a Seguridade Social. Dá uma olhada aí no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição, que é o exemplo por excelência de outras contribuições especiais.
a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Perceba, o salário educação é uma contribuição, assim sendo um tributo, que tem por finalidade financiar outra prestação constitucional do Estado, no caso a educação básica. Pois bem, esse tributo, o salário educação, que de salário só tem o nome porque é um tributo, ele se sujeita à anterioridade do exercício financeiro. As únicas contribuições que não se sujeitam são essas aí, as sociais, destinadas ao financiamento da Seguridade Social, nos termos do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. E tenham atenção a isso, por gentileza, na prova. Não são todas as contribuições, apenas as contribuições sociais. Empréstimo compulsório, calamidade que visa, custear a situação de calamidade de guerra, imposto extraordinário de guerra. Gente, é urgência. Lembram lá da pandemia? Pois bem, poderia a União ter instituído um empréstimo compulsório? Sim. Dava para esperar para o exercício financeiro seguinte? Não, porque vivemos uma situação de urgência de saúde pública, uma calamidade, uma pandemia. Guerra, então, nem se fala. Não dá, seria o puro suco do Brasil, obviamente. Para a gente é até, assim, palpável. Mas veja, dá para o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, se envolver em um esforço de guerra, mandar, alguma tropa militar, ar, terra, exército, aeronáutico, marinha. E nós sabemos que guerra é caro, afinal de contas, avião, quando abatido, é caro, avião é caro. Dá para ficar esperando o próximo exercício? Você já imagina a turma do exército lá na guerra? Esperando, acabou a munição, tem que esperar o próximo exercício financeiro, porque não tem recurso. Seria puro suco do Brasil, mas não pode, gente. É por isso que é exceção em face da emergência, da própria situação que exige que a regra da anterioridade do exercício financeiro seja excepcionada. Pois bem, princípio da anterioridade 90º, o artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal de 1988, não se trata de uma norma originária, foi inserida pela Emenda Constitucional 42 de 2003, inspirada no 195, parágrafo 6º. Diz lá, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 3. Cobrar tributos. C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada, também publicada, a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Ou seja, são regras, em regra, cumulativas. É preciso que se observe a anterioridade do exercício financeiro, bem como o prazo de 90 dias, em regra, e reserva essa informação. Exceções ao princípio da anterioridade 90º, artigo 150, parágrafo 1º, segunda parte, diz o seguinte: e a vedação do inciso, já estou depois do ponto e vírgula, já tratamos da primeira parte do dispositivo. E a vedação do inciso 3C não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1, empréstimos compulsórios, não é isso? Calamidade e guerra, aqui mantém-se o que já estava exatamente pela urgência.
153, incisos 1 e 2 e 3. Opa, aqui tem uma atenção. E 5. Então, segue também como exceção, assim como exceção à anterioridade do exercício financeiro, também exceção à anterioridade nonagesimal, importação, exportação e IOF, e observem. E 154.2. Vamos dar uma pausa aí, para não perdermos a informação. 154.2, imposto extraordinário de guerra. E aqui são as mesmíssimas razões que justificam a exceção à anterioridade nonagesimal, aquelas razões que apresentamos quando vimos agorinha as exceções à anterioridade do exercício financeiro. Percebam, aqui eu tenho uma novidade. Sai o IPI e entra o imposto de renda, como exceção à anterioridade do exercício financeiro. Então, o imposto de renda é um tributo que se sujeita à anterioridade do exercício financeiro, mas não se sujeita à anterioridade nonagesimal. Portanto, olha só, se eu tiver uma alteração na alíquota do imposto de renda em 31 de dezembro de 2025, né? Porque esse é o ano que estamos, 1º de janeiro de 2026 está valendo. Porque quando der meia-noite, você estiver celebrando lá, né? De quer que você esteja, o novo ano, e sem se dar conta, sem lembrar que eu tenho ali o marco do meu fato gerador do imposto de renda, você pode ter uma alteração de alíquota majorando o imposto de renda que já está valendo em 1º de janeiro. Porque, afinal de contas, quando dá meia-noite, eu tenho a virada de um exercício financeiro para o outro, não é isso? 31 de dezembro de 2025, 1º de janeiro de 2026. Virou o exercício financeiro. Lá nos termos da 4.320/64. E aí, não se aguarda o prazo de 90 dias. Então, a renda que você auferir em 1º de janeiro de 2026 já vai estar sendo, já vai poder ser aplicada a alíquota majorada no dia anterior, que era o exercício financeiro anterior. Só que, lembra do que a gente viu na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Uma coisa é o meu ano base de imposto de renda. Outra coisa é o ano em que eu vou, o quê? Apresentar a declaração de ajuste. Portanto, essa alteração, ela não vale para o ano base de 2025. Quando for prestar a declaração do ano base 2025 em 2026, essa alíquota não será aplicada. Só lá onde? Quando for fazer a declaração de 2027. Certo? Bom, ainda seguindo nas exceções, a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155.3 e 156.1, base de cálculo de IPVA, IPTU, perdão, IPVA é porque na ordem do dispositivo aqui está ao contrário, mas na ordem do dispositivo constitucional, primeiro vem o IPVA e depois o IPTU e alíquotas de referência do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição sobre Bens e Serviços. Isso está lá no artigo 130, parágrafo 1º do ADCT. E, Aline, do que se trata essa alíquota de referência? Essa alíquota de referência é uma
alíquota fixada por lei complementar federal, que será a referência para os entes federativos que não exercerem sua competência nos termos do artigo 156A, parágrafo 1º, 5, que diz o seguinte, que cada 156A, parágrafo 1º, 5, que diz que cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. Tenham atenção a isso, porque eu tenho certeza que isso vai despencar em prova. E o IPI? Vamos lá. Eu acabei de falar para vocês que o IPI, ele sai da exceção da anterioridade do exercício financeiro, não foi isso? Portanto, o IPI se sujeita à noventena. Ainda, nos termos do artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, quando eu penso em IPI, o IPI, uma vez majorado por medida provisória, ele começa a produzir efeitos a partir do 91º dia de edição da medida provisória. Portanto, ele vai começar a produzir efeitos se a medida provisória for prorrogada. Deem uma olhada aí no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, que fala o seguinte: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar, não é isso, medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. E aqui a gente já sabe que medida provisória pode tratar do quê? De tributos que não se sujeitem, não tenham como exigência que a matéria veiculada seja por meio de lei complementar. O parágrafo 7º do artigo 62, ele diz o seguinte: prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que no prazo de 60 dias, contados de sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas casas do Congresso Nacional. Portanto, e a gente chega já no 62, parágrafo 2º. Portanto, a medida provisória, né, que tem força de lei, uma vez editada, no que diz respeito ao seu prazo, ela tem 60 mais 60. Uma vez inserida no sistema, ela pode ser prorrogada por mais 60 dias, durando 120 dias, não é isso? Dá uma olhada lá no parágrafo 2º, agora sim, do artigo 62 da Constituição. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4, 5 e 154, 2, importação, exportação, IPI, IOF e extraordinário de guerra, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Portanto, a regra é, atenção a isso, uma vez editada uma medida provisória, majorando, por exemplo, o ITR, que é um tributo que está sujeito, não é exceção, está sujeito às duas regras, anterioridade do exercício financeiro e anterioridade nonagesimal, só vai produzir efeitos essa majoração se a medida provisória for convertida em lei até o último dia em que foi editada, majorando o IPI. E, obviamente, contanto que a edição da lei se dê dentro do prazo do parágrafo 7º do artigo 62, 60 mais 60. Tem 120 dias, 60 iniciais, 60 prorrogados. E ainda assim,
precisa o quê? Essa lei ser editada até o último dia do exercício financeiro em que foi editada a medida provisória, majorando o ITR, para que produza efeitos no exercício financeiro subsequente. Portanto, se editada hoje uma medida provisória, ano de 2025, começo de 2025, majorando o ITR, obviamente, como estamos no início do ano, 90 dias está tranquilo, vai ser cumprido, só que tem que ser convertido em lei até o último dia do exercício financeiro. Só como a gente está no início do ano, tem 120 dias. Né? Passou de 120 dias, vai cair por terra a medida provisória e as relações devem ser o quê? Devem ser reguladas pelo Congresso. Não é isso? Pois bem, quando eu falo do IPI, o IPI é uma exceção à anterioridade do exercício financeiro, mas não a 90º. E percebam, no artigo 62, parágrafo 2º, o IPI ele é uma exceção à necessidade de que a lei de conversão se dê até o último dia do exercício financeiro. Portanto, estamos aqui no início de 2025. A lei do IPI, a medida provisória, ela é convertida em 45 dias. A lei que majorou o IPI, em 45 dias. Vai poder ser cobrado dentro do exercício financeiro de 2025? Sim. Porque o IPI é uma exceção à anterioridade do exercício financeiro e é por isso que está excepcionado na regra do artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, porém, por não ser uma exceção à anterioridade 90º, o que é que precisa se aguardar? O prazo de 90 dias. Deu 90 dias, está valendo, podendo ser cobrado dentro do exercício financeiro. Os demais impostos não, que são exceções. Importação, exportação, IOF e imposto extraordinário de guerra. Esses cobram feito cachorro quente, na hora. Editada a medida provisória, está valendo. E por quê? Porque o imposto de importação, exportação, IOF e o imposto extraordinário de guerra são exceções tanto à anterioridade do exercício financeiro, bem como à anterioridade do 90º. Portanto, a medida provisória, que pode, obviamente, versar sobre essas espécies tributárias que pois não demandam a edição de lei complementar, cobra na hora. No outro dia, editou a medida provisória hoje, está valendo já amanhã, diferentemente do IPI. E por que eu estou aqui contando toda essa história e explicando essa regra para vocês? Porque às vezes a gente lê naquela, como eu digo, na agonia, e parece tudo muito rebuscado, não é isso? No que diz respeito a essas regras. E isso já foi cobrado em prova da magistratura federal. A questão trazia exatamente isso daqui. Vamos fazer juntos. Em 15 de outubro de 2020, foi publicada a lei que majorou a alíquota do IPI dos veículos automotores. O ano é 2020, tá? E a lei e a medida provisória, aqui era uma medida provisória, gente, tá? Ah, não, é publicada a lei, perdão. Se fosse uma medida provisória, era a mesma coisa. Em 15 de outubro de 2020, foi publicada a lei que majorou a alíquota do IPI dos veículos automotores. A partir de quando os carros serão vendidos mais caros? Qual é a resposta? Se eu só tenho que esperar 90 dias, outubro, novembro, dezembro. Dezembro, janeiro, perdão. Não é isso? 91 dias, 16 de janeiro de 2021. E por quê? Porque não precisa aguardar a virada do exercício financeiro, mas apenas o prazo de 90 dias. Aline, por quê?
em que pese o IPI, gente, ser um imposto, né, vocacionado para a extrafiscalidade, o que se percebeu nos últimos tempos é que ele cumpre uma função fiscal relevantíssima para o Estado. Ele só perde para o imposto de renda, no que diz respeito em termos arrecadatórios. E assim sendo, tendo em vista, né, o peso dessa exação, especialmente lá no meio econômico, na parte de indústrias, é preciso que se permita se dê um mínimo de previsibilidade e se permita, né, que aqueles atores, aqueles players, se preparem para poder pagar o IPI, que não é um tributo barato. Então, tendo em vista isso, né, o caráter também fiscal, em que pese vocacionado para a extrafiscalidade, mas absolutamente fiscal, a missão fiscal que vem cumprindo o IPI, ele é uma exceção à anterioridade 90ª. E aqui é isso. Princípio da vedação ao confisco ou princípio da razoabilidade da carga tributária, que tem por finalidade assegurar um mínimo existencial a todo indivíduo dentro da República Federativa do Brasil. Existe um mínimo da propriedade que é garantido e está imune, não podendo a tributação assumir o caráter de confisco, porque afinal de contas nós sabemos que confisco no Brasil é pena. E nós já aprendemos que tributo não é penalidade, tributo não é sanção. Pena, inclusive de perdimento de bens, nos termos do artigo 5º, inciso 46b e 243 da Constituição, é o quê? Sanção, tudo que tributo não é. O artigo 154 da Constituição traz o princípio da utilização do tributo como confisco. Está lá, deem uma olhada, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Inciso 4º, é vedado aos entes políticos, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, utilizar tributo com efeito de confisco. Quando que a carga tributária é confiscatória? A Constituição não nos deu nenhum valor objetivo. Na realidade, tudo que a Constituição diz que é garantido o direito de propriedade a todos, é um direito fundamental, que existe um mínimo existencial a todo indivíduo que deve ser resguardado da tributação por meio da aferição da capacidade financeira, capacidade contributiva do indivíduo, e que o tributo não pode ser utilizado como confisco, ou seja, como sanção. Ponto final. É isso que diz a Constituição. A quem coube definir o que seja uma tributação com efeito confiscatório, a quem cabe esclarecer a Constituição para nós, o Supremo Tribunal Federal, nessa ADC aqui, medida cautelar 8, tá? Medida cautelar da ADC 8. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu 5 critérios. Totalidade da carga que devem ser observados para a aferição da carga, da exação da carga tributária, se ela se apresenta confiscatória ou não. Totalidade da carga tributária, em face da capacidade contributiva do sujeito passivo, dentro de um período determinado, que no caso é o exercício financeiro, o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Obviamente, isso sendo pago a mesma pessoa política, porque se for levar em consideração todo mundo, aí já era, né? E
e dentro de um juízo de razoabilidade. Eu trouxe aqui uma ementa para vocês e permitam-me sair aqui de cena para lhes mostrar o que foi que o Supremo Tribunal Federal falou sobre isso e o que é que caiu na prova de vocês. E eu já lhes adianto que caiu foi isso aqui que está em negrito. Começa aqui. Segundo o Supremo Tribunal Federal, e a gente vem já.